Salve, salve galera, beleza? Vamos falar do Caxias Basquete, do GAN Basquete, nesse novo episódio do preview do NBB 2024-2025. Então, você já sabe todos os comandos, né? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no Duas Saídas, aperte aqui no botão tornar-se membro para ver os nossos planos, para você nos apoiar financeiramente. E sem mais delongas, vamos para a análise. Comenta, né? Comenta aqui o que você acha que o Caxias vai aprontar nessa temporada. E vamos para essa análise, porque o Caxias montou um elenco bem curioso para esse ano, né? O time foi um dos últimos a contratar jogadores, né? Foi um dos últimos a ir ao mercado e com isso montou um time de extremos, né? Montou um time montado em parte por jogadores muito jovens que já vem aí de uma sequência de temporadas pela Liga de Desenvolvimento, né? Jogando com a camisa do Caxias, e na outra ponta com jogadores super experientes do NBB. O Caxias, na temporada passada, já tinha apostado um pouco na base de um time que fez uma LDB histórica, né? O Caxias ficou entre os 8 primeiros em 2023 na Liga de Desenvolvimento, torneio Sub-22 do NBB. Apostou, né, nessa molecada para ganhar minutagem, para surgir nesse NBB. Então, Gabrielzinho, Vini Chagas, Léo Craveiro, entre outros, ganharam bastante espaço pelo Caxias, complementado por alguns outros adultos, mas no final das contas não deu liga, né? O Caxias ficou com apenas 8 vitórias no último ano e terminou na penúltima posição fora dos playoffs em uma temporada em que classificava 16 dos 19 participantes, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu, de 16 times irem aos playoffs no ano passado. Regulamento esse que se repete para esse ano, né? Com um participante a menos no NBB. Temporada passada eram 19, agora são 18 e vão 16 aos playoffs. Então praticamente todo mundo se classifica. E o Caxias repete essa aposta nessa molecada, fez uma boa LDB de novo, por muito pouco não ficou entre os 8 primeiros, fez ali a mesma campanha de times que ficaram entre os 8 primeiros, né, que ficaram entre os 8 colocados, como São José, por exemplo, mas nos critérios de desempate acabou indo disputar ali a Série Prata. Então foi mais um bom ano desse Caxias Basquete no torneio ali de transição da base pro adulto, né, no Sub-22 do NBB. Só que, por outro lado, o time só conseguiu contratar caras bem mais velhos, até por conta desse momento que a equipe conseguiu ir ao mercado. Se você for pegar o elenco do Caxias, vamos pegar primeiro, depois a gente fala certinho dessa questão de idade, tá? Vamos pegar o elenco do Caxias, que tem na armação o Fabrício Ruiz e o Gabrielzinho. Nas alas você tem Larry Taylor, Chamel, Betinho, Isaac, Léo Craveiro e o Arthur Abreu. Entre os pivôs você tem Vini Chagas, Tom, Luan e Vitor Borges. Você tem nesse elenco com Caxias Basquete jogadores ali de 20, 21, 22 e Vini Chagas e Gabrielzinho com 23 anos. Dá um salto para o Tom com 31, Betinho e Isaac que tem 35, 36 anos e Chamel e Larry com 44 cada um. Entre 24 e 30 anos que teoricamente são jogadores que estão no auge da sua forma física, da sua forma técnica muitas vezes também, o Caxias não tem ninguém. Então é um time composto metade por muito jovens, metade por super experientes. E são esses caras jovens que o Caxias mantém, de novo, Gabrielzinho, Fabrício, Vini Chagas, Léo Craveiro, Arthur também, Luan. São caras ali que têm potencial para ficar no NBB. São caras que devem, agora já com mais um ano de experiência, desabrochar ainda mais, principalmente pelo que a gente viu na última temporada e pelo pouco que foi possível notar no torneio de abertura, Léo Craveiro e Vini Chagas, tá? Eu digo pouco que a gente pôde ver no torneio de abertura porque o Caxias, né, foi tarde ao mercado e o time se reuniu muito tarde também, muito recentemente. Então o time foi jogar o torneio de abertura em Brasília, ainda desfalcado, né? Não tinha o Larry Taylor, por exemplo, o Tom, salvo engano, não jogou também, e o time estava treinando há menos de 2 semanas, tá? Então, assim, é um time que foi montado agora, tem as peças jovens, né, que estão aí já desde o último ano, mas os adultos chegaram todos agora, os adultos acima de 23 anos, né, chegaram todos agora. Então, tá começando a treinar, né, tá começando a se entrosar, a entender
qual que vai ser bem a cara desse time, então não dá pra gente levar tanto assim também o torneio de abertura do Caxias em consideração. Mas esses dois devem ser, já eram ano passado, junto do Gabrielzinho, nesse ano, nas partidas iniciais, foram os que chamaram responsabilidade, nas últimas LDBs acabou sendo assim também, e devem ser ali os caras do Caxias dessa molecada, né? Desse fôlego jovem, desse vigor físico, devem ser esses caras aí que devem sim, estatisticamente, pelo menos, subir em pontuação e outros fundamentos. Agora, falando dos mais experientes, né? Bom, o Chamel e Larry dispensam apresentações, né? Eles vão repetir ali a parceria que aconteceu por volta de 2016, 2017 em Mogi das Cruzes, que levou o Mogi ao vice-campeonato do NBB, que deu títulos internacionais para o Mogi também. São extremamente próximos, são muito amigos. Durante praticamente toda a trajetória, toda a história do NBB, um tentou convencer o próprio time a contratar o outro. O Chamel só que teve sucesso com o Larry ali em 2015, quando ele deixa o Bauru e vai para Mogi. O oposto nunca aconteceu e eles estão reunidos novamente, mas já com 44 anos, né? Apesar disso, o Chamel segue, né, maior pontuador da história do NBB e ele demonstrou na temporada passada pelo Mogi, já nessa pré-temporada também, que ele consegue ali jogar 25, 30 minutos eventualmente. O Larry também dá para ficar na casa dos 20 e tantos minutos. Eles conseguem jogar mais da metade de suas partidas, conseguem contribuir bem e, claro, jogar entre amigos, passar a experiência para essa molecada também. Ao lado deles você tem o Betinho, né, que vem ali do São Paulo, um Betinho que nas últimas temporadas tem intercalado, né, alguns jogos muito bons em que ele consegue fazer 20, 25 pontos, com outros que ele some. Então ele tá com desempenhos um pouco irregulares, falando apenas do que a gente vê em quadra, tá? Do que a gente vê dentro dos jogos. Desempenho um pouco irregulares do Betinho, mas é um dos principais pontuadores do NBB, da história do NBB, inclusive. Ele tem sim capacidade para ajudar esse Caxias, ainda mais nesse patamar de um time que busca classificação para os playoffs em um torneio que quase todo mundo classifica. Além dele, Isaac, né, um 3&D clássico, um dos melhores que a gente já teve no NBB, um gatilho dos 3 pontos, defende bem também, já muito experiente, deve conseguir ajudar esse Caxias, ao lado do Tom, esse já com uma carreira não tão proeminente quanto dos outros, assim como o Betinho, ele foi um andarilho, né, cada temporada num time diferente, não conseguiu permanecer muito nos lugares. Estava no Caxias, no Brasília, perdão, ano passado, chega agora no Caxias. É o único adulto ali desse garrafão que talvez seja a parte mais fraca, mais frágil desse elenco, né, do Caxias que vai disputar o NBB 24-25, que, claro, ainda pode contratar estrangeiros. Tem espaço para isso, mas vamos ver se vai ter orçamento, se vai ter essa intenção também de buscar alguém ali para o final de novembro, começo de dezembro, para complementar esse elenco, para reforçar esse time. Porque a briga do Caxias esse ano vai acabar mesmo sendo ali na parte de baixo, com o Mogi, com o Botafogo, com Brasília novamente, para tentar essa classificação ficar entre os 16, coisa que não aconteceu ano passado. O número de vitórias do último ano, né, de 8, é até meio mágico, né? Se precisa de mais do que isso. 8 vitórias num torneio com 18 é diferente de 8 vitórias num torneio com 19, né? É mais relevante, mas precisa de mais. Se tiver umas 10 vitórias no ano, o Caxias deve conseguir a classificação para os playoffs. E são jogadores, tanto os jovens quanto os adultos, que eventualmente conseguem despontar para suas partidas de 25, de 30 pontos. Não é raro isso acontecer. E, inclusive, é bem provável que aconteça até com uma certa regularidade pelo estilo desses jogadores, né? Você tem em Betinho, Chamel e Larry 3 dos 10 maiores pontuadores da história do NBB. O Larry, o Chamel é o maior pontuador, o Larry, salvo engano, é o 5º e o Betinho é o 9º ou 10º, não me recordo de cabeça agora. Então são caras que ao longo de sua carreira têm essa característica, claro, estão nessa lista também por terem uma longa carreira e por causa disso uma amostragem maior, mas tem médias muito boas também, tem capacidade de despontar, desabrochar nesses jogos. O que o Caxias vai precisar ganhar também são nas partidas em que essas estatísticas bombadas não acontecerem, né? O Caxias vai ter que ganhar quando nem todo mundo passar de 15 pontos. O Caxias vai ter que conseguir encontrar também uma maneira de dividir bem as ações do jogo entre todos esses caras. É muita gente que precisa da bola na mão
com bastante momentos, vários momentos do jogo, né? Precisam de muitos minutos com a bola na mão, precisam encerrar muito as ações dos times e esse equilíbrio fino o Caxias vai ter que achar. Mas também é uma temporada de evolução, né? Uma temporada de transição. Ninguém monta um elenco desse pensando a longo prazo. Desse que eu digo nesses adultos, já com essa idade mais avançada, pensando a longo prazo. O que você pode tirar de proveito para esses jovens que já estão habituados a ficar em Caxias é ganhar experiência, aprender, aí sim, com alguns dos grandes da história, com Chamel, com Larry, com Betinho, com Isaac, e aí você pode ganhar muito em experiência pensando ali no decorrer da carreira. Para esse ano, a classificação para os playoffs acho que é um objetivo palpável para esse Caxias, dá para acontecer, não seria nenhum exagero, longe disso. É um time que com esses adultos já bem mais experientes vai ter ali uma certa estabilidade, pode ter uma tranquilidade na hora de fechar jogos, uma certa, não sei se dignidade, mas uma estabilidade que o time não teve ano passado. Era uma equipe muito irregular, fechava mal seus jogos também. Nesse ano a situação pode ser um pouco diferente. E assim, nesse cenário, conseguir 2 vitórias a mais, repito, pode ser o suficiente para o time ficar algumas posições acima e pegar essa vaga para os playoffs, tá? A questão física é um fator de atenção, né? Porque você tem ali 2 jogadores já de 44 anos, outros com 30 alto, então vamos ver o que esse Caxias vai fazer. Muita expectativa para a temporada de Vini Chagas e Léo Craveiro e também do Gabrielzinho, tá? São jogadores aí que tendem a explodir ainda mais nas suas estatísticas, já será o 2º ano deles de fato na rotação da equipe. Já jogavam antes, é verdade, mas foi na temporada passada que eles de fato eram parte importante da rotação e não apenas ali para cumprir elenco, fechar jogos, minutos para os adultos descansarem. Não, agora eles são sim jogadores que formam essa espinha dorsal do Caxias Basquete, que curiosamente pode até montar elencos repartindo a cidade, né? Um time que pode muito bem jogar eventualmente com Larry, Betinho, Chamel, Isaac e Tom, e ao mesmo tempo com o Fabrício, Gabrielzinho, Vini Chagas, Léo Craveiro e Luan, por exemplo. Então, claro, não que isso vá acontecer, esse não é o objetivo, mas até dá para fazer, né? Dependendo da situação, do que precisar em algum momento. É um time que pode jogar com jogadores mais fortes, mais altos, ou um time também de espaçar os 5 abertos, tem essas possibilidades, o Caxias pode ser interessante em determinados momentos, podem ser as alternativas para essa equipe ali garimpar as suas vitórias, conseguir ganhar os seus jogos, principalmente, repito, quando os seus principais jogadores não estiverem naqueles dias mágicos. E quando isso acontecendo vai ser legal porque o Caxias vai receber uma mídia, né? São jogadores que chamam a atenção. De certa maneira, todo mundo quer ver o Larry jogar, todo mundo quer ver o Chamel jogar, o Betinho também. Então, olho no Caxias, deve ser um time divertido. Deve ser um time divertido de ver jogar, deve demorar um pouco mais que os outros para entrosar, porque é um time que está se reunindo agora, então talvez ali mais para o final do primeiro turno, o Caxias a gente consiga ter uma ideia melhor do que vai ser esse Caxias dentro de quadra. Beleza, galera? Comenta aqui o que vocês acham do Caxias nessa temporada, reitero o convite, se inscrevam no canal, considerem se tornar membros também do Duas Saídas, e claro, curta esse vídeo para não perder também nenhuma análise que vai vir nos próximos dias. Muito obrigado, até a próxima. Falou!